Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um Vini Responde. Muita gente nem deve conhecer porque faz tempo que eu não trago esse vídeo aqui, mas é um vídeo que, como o próprio nome diz, eu trago perguntas de vocês, perguntas suas e respondo aqui. Mas dessa vez, nesse episódio específico, será só com perguntas dos membros aqui do canal. Não sei se todo mundo reparou, mas do lado do botão inscreva-se aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Se você se tornar membro do canal, você vai ter alguns selos de fidelidade, né? Algumas imagenzinhas que são faixas que vai desde a branca até a vermelha, na ordem das faixas do jiu-jitsu, né? Então, quanto mais tempo você é membro aqui do canal, você vai passando de faixa, é bem legal. E essa imagem aparece nas lives. Então, quando você está na live e faz algum comentário, por exemplo, fica aparecendo lá o seu símbolo de fidelidade aqui do canal, indicando que você é membro. Além disso, o que mais que eu vou fazer? Eu vou trazer vídeos de Vini Responde, assim como esse, com perguntas dos membros, mas terão também Vinis Respondes, não sei como fala, com perguntas dos demais inscritos também. Isso não vai mudar, tá? Só que, claro, quem for membro também vai ter um vídeo específico, separado das outras perguntas, ou também posso misturar depois, tanto faz, mas os membros vão ter as suas perguntas aqui também, claro, desde que não tenha uma quantidade de membros absurda que eu não consiga fazer de todos, né? Aí eu tenho que selecionar por sorteio. Mas enfim, é muito mais fácil se tiver 50 membros do que 140 mil inscritos, então a possibilidade de você ter uma pergunta aparecendo aqui é mais fácil. E além disso, para quem é membro, também terão lives exclusivas, né? Lives respondendo, batendo papo, dando palpite de luta, enfim, esse tipo de coisa. Então é bastante legal, então já está explicado. Quem quiser se tornar membro do canal é só clicar aí no Seja Membro e vamos lá para as perguntas. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta, que é da Gisele, e ela pergunta o seguinte: você acha que é possível a Cyborg quebrar o recorde de defesas de cinturão do Demetrious Johnson? Então já começou com uma pergunta um pouquinho complicada, uma pergunta complexa de se responder, né? Então, para quem não sabe, o Demetrious Johnson, que era o campeão peso mosca do UFC, ele defendeu o cinturão por 11 vezes, ele quebrou o recorde do Anderson Silva, que tinha feito 10 defesas. Então, o Demetrious Johnson fez 11 e na 12ª ele acabou perdendo o cinturão para o Henry Cejudo, que é um cara que ele já tinha derrotado, né? Então, é muito complicado, né? Respondendo a pergunta, eu acho que é bem difícil, eu acho que é bem complicado a Cyborg quebrar o recorde, mas tem um detalhe: entre todos os campeões, né, entre todos os possíveis quebradores para esse recorde, eu acho que a Cyborg é o mais provável, é o nome mais provável de quebrar esse recorde, mas é uma categoria, a peso pena feminino, que ainda tem poucos atletas, então realmente defender o cinturão tantas vezes é complicado. Primeiro porque leva muito tempo fazer essa quantidade de lutas, né? Eles não lutam com tanta frequência assim, apesar que a Cyborg até que está lutando com uma frequência boa, mas realmente leva um tempo, tem que levar em consideração a idade que o campeão, né, no caso é a campeã, a Cyborg, teria. Então tem essa questão do adversário, dos adversários, a quantidade de adversárias, na verdade, o tempo, e também, claro, que toda luta envolve o risco de você tomar, às vezes, um golpe, nem sempre o melhor vence. Se você tomar um golpe, acaba sendo nocauteado, ou um vacilinho que seja e ser finalizado. Então, por isso que esse recorde, tanto do Anderson em segundo colocado com 10 defesas e do Demetrious com 11, são recordes muito difíceis de serem quebrados, porque a chance, né, no MMA de você acabar perdendo uma luta é muito complicada. Então é muito difícil ser tão dominante assim. Mas, respondendo à pergunta, de todos os campeões que a gente tem hoje, eu acho que o nome mais forte para quebrar esse recorde é sim a Cris Cyborg. E eu acho que em segundo lugar eu colocaria, muito parelho até com a Cris Cyborg, eu acho que a gente teria o Khabib e o Nurmagomedov. Eu acho que esses caras são os mais dominantes que a gente vai ter aí para os próximos anos. Isso é um chutaço, né? Pode ser que na próxima luta aí da Cyborg com a Amanda ela perca e eu fique com cara de bunda, né? Mas, falando sobre possibilidades, são os dois nomes que eu acho mais prováveis aí de ter uma grande defesa de cinturão, um recorde, chegar perto do recorde, né? E vamos agora para a segunda pergunta, que é do Francisco Gabriel. Vini, o que você acha da criação da categoria dos super leves e se ela pode ser criada? Bom, eu acho que a criação da categoria super leve é uma ótima ideia. Para mim, já deveria ter sido criado pelo UFC. E para quem não sabe, né, vamos explicar. A categoria peso leve é até ali os seus 70 quilos, né, bem próximos ali dos 70 quilos. Para ser exato, 70,3 quilos. E a próxima categoria que a gente tem hoje é a meio média, que é 77,1 quilos, né? Então, realmente tem um espaço muito grande, são quase 7 quilos de diferença. Então, como a gente sabe que os atletas de alto rendimento, ainda mais do UFC, tem que perder muito peso, porque os caras querem manter, claro, a vantagem da altura, da força. Então, existe um espaço muito grande aí de peso e a super leve entraria justamente aí no intervalo dessas duas categorias, né? A super leve
leve teria aí 165 libras, que seria equivalente a 74,8 quilos. Então, tem muitos caras, por exemplo, como o atual campeão peso leve, que eu citei agora há pouco, Khabib Nurmagomedov, ele é um cara que tem algumas dificuldades para bater o peso leve, mas ele também não precisa necessariamente ir para o meio médio, porque é muito peso a mais. Então, para ele, se tivesse uma categoria aí no intervalo, seria o ideal. Por quê? Ele conseguiria bater o peso com um pouco mais de facilidade e ele também teria um pouco mais de força e não precisaria necessariamente pegar os caras lá do meio médio. Os caras do meio médio que batem 77, os caras em off pesam 85, ou até às vezes um pouco mais, ou às vezes um pouquinho menos. Então, é muito complicado, porque aumenta muito. Você pegar caras que lutam na categoria de 70, que em off pesa 75, 80, 78, é muito diferente de você pegar os caras que às vezes pesam 90 quilos e desce para o meio médio, né? Então, realmente tem que ter uma categoria aí nesse intervalo para facilitar um pouco, né? Eu acho que a distância de uma categoria para outra é muito grande. Eu acho, então, uma boa ideia. E se ela pode ser criada no UFC, eu acho difícil, porque o UFC não é muito flexível para esse tipo de coisa, né? Ter lutas femininas no UFC, inclusive, já foi uma coisa que surpreendeu bastante, mas que no começo eles também relutavam, né? Então, como eu sei que o UFC é muito chato com esse tipo de coisa, eu acho difícil de ser criada. Mas existe a pressão dos atletas, a pressão dos fãs e a pressão, às vezes, até de alguma comissão ou outra, né? Justamente para ter ali, para preservar ainda mais a saúde. Então, com esse discurso de preservar a saúde dos atletas para fazer com que eles não precisem perder muito peso e tal, eu acho que é uma boa ideia, né? Enfim, vamos ver. E, inclusive, na categoria peso leve tem muito nome bom e tal, então dá, eu acho que para criar essa categoria, alguns atletas acabarem migrando para ela e sem destruir necessariamente a categoria peso leve. Eu acho que tem nomes o suficiente para ter duas categorias aí dividindo, considerando que a gente está dividindo a peso leve em duas, né? E também tem o caso, claro, de quem está no meio médio e vai querer descer. Assim como tem do peso leve que vai querer subir para essa super leve, também vai ter gente do meio médio que vai querer descer, né? Então eu acho que tem atletas suficientes em ambas as categorias para formar uma categoria super leve boa e mesmo assim manter a qualidade tanto na peso leve quanto na meio médio. Então, resumindo a minha resposta aí, eu acho sim muito importante e se ela pode ser criada no UFC, pelo menos eu acho bastante difícil. E vamos aí para a última pergunta, que é da Cris Ferreira. Vini, o que você acha da criação de uma categoria acima dos 120 quilos? Então, mais uma pergunta aí sobre categorias de peso, né? E o que eu acho da criação de uma categoria acima de 120 quilos? Eu acho uma boa ideia também. Eu sou a favor da criação de categorias, como deu para ver pelas respostas, né? Então, acima de 120 eu acho legal, por quê? Eu acho que tem atletas, na verdade eu tenho certeza, né? Tem atletas que precisam perder peso para bater 120 no peso pesado, né? A gente já viu casos como o próprio Derrick Lewis, é um cara que às vezes está mais pesado. O próprio Ngannou também já bateu ali no limite. O Pezão, que acabou saindo do UFC, né? Não o Marcos Pezão, o outro Pezão, o Antônio Pezão. Ele também precisava perder um pouco de peso para bater 120. Então, tem alguns caras, inclusive caras muito altos, que conseguem tranquilamente passar dos 120. Então, eu acho que deveria ter uma categoria assim acima, que aí seria bastante interessante de se assistir, né? Porque se no peso pesado os caras já são um monstro, imagina uma categoria acima, né? Só que aí eu acho que não deveria ter limite, né? Eu acho que deveria ser uma categoria, sei lá, super pesado, né? E ter aí dos 120, enfim, até peso sem limite, e eu acho que seria interessante, eu acho que inclusive venderia, porque o pessoal, independente dos caras cansarem rápido, de não ter tanta performance, o pessoal gosta, isso desde sempre, de assistir os caras que são monstros lutando, os caras que são muito grandes, muito fortes. Então, apesar de às vezes não ter técnica, de ser lento, de cansar rápido, o pessoal quer ver, o pessoal ama, por exemplo, o Brock Lesnar, que é um cara monstruoso. Então, o Overeem também, que é um cara muito grande, muito forte. Então, tem caras, e aí tem o Stephen Struve, que é um cara que é magro, mas ele é tão grande que é um cara que é muito pesado. Então, se ele encorpa um pouquinho só, ele já passa dos 120 também. Então, eu acho que seria bastante interessante, mas até antes dessa, e aí falando sobre a possibilidade até de criar ela, eu acho pouquíssimo provável, eu acho quase impossível criar uma categoria acima de 120 quilos. Eu acho que teria uma categoria ainda mais interessante, que é justamente no intervalo do meio pesado até o peso pesado, que também tem uma diferença muito grande e poderia ter muitos lutadores aí no meio. E aí seria a categoria
cruzador, que teria por volta de 225 libras ou 102 quilos, né? Porque hoje a gente tem a categoria meio pesado, que é até 93, e daí a gente já pula para peso pesado, que é aí dos 93,1 até os 120,2 quilos, né? Então também tem um intervalo gigante. E tem muitos atletas, pesos pesados, né, que lutam ali com 104, 105, 106, 108, às vezes no máximo 110. Então, que não necessariamente precisariam ficar nesse grupo aí dos pesos pesados que chegam próximo dos 120, né? Então aí eu acho que ao invés, se fosse escolher, né, ao invés de uma categoria que passa dos 120 quilos, que aí seriam dos monstros, como eu falei, a gente poderia primeiro criar, né, o UFC, né, não a gente, né, se fosse dependente da gente ia ser mais fácil, criar aí a categoria cruzador até 102 quilos. Então, caras que eu acho como o Caim Velasquez, como o Júnior Cigano, às vezes o próprio Miotite, talvez o Fabrício Verdun, todos esses caras são caras que eu acho que conseguiriam bater aí os 102 quilos. E aí o John Jones, por exemplo, conseguiria subir, se manter ali no meio, né, entre a categoria atual dele e o peso pesado, ali no 102, e ter uma performance completamente diferente do que ele enfrentar os caras de 120 quilos, né? Então eu acho que as duas categorias, tanto super leve quanto a categoria cruzador, que ficam no intervalo dessas categorias que tem uma distância muito grande de peso, seriam muito importantes, primeiro para a saúde dos atletas e também muito importante do lado do negócio em si, para vender. Eu acho que seria muito positivo, seriam categorias a mais, campeões a mais, daria para trazer mais cards numerados, com mais campeões atuando, já que teria uma diversidade maior, e também daria para separar melhor aí. Enfim, eu acho que seria bastante interessante, mas esse é um assunto já antigo e que por enquanto no UFC nada andou. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham da criação dessas categorias. Como vocês puderam ver aí das 3 perguntas, 2 foram sobre as categorias de peso, então deixa aí nos comentários as opiniões de vocês. Não esquece também de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho e claro, se tornar membro se você quiser fazer parte aí do grupo que tem, além da imagem, né, como disse aí, de fidelidade, também vai ter as perguntas respondidas aqui no Vini Responde sempre que possível, é claro, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!